Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Residência dos Porcos, trazendo pra vocês aqui a repercussão da mídia que se rende ao Palmeiras após essa vitória lá em La Paz, hein? Excelente vitória do Palmeiras, ganhou por 3-2, Flaco Lopes que destruiu com a partida na Libertadores, Palmeiras que é líder geral agora com 3 vitórias em 3 jogos. Palmeiras está na sua 7ª vitória consecutiva, Palmeiras que parece que o Abel Ferreira encaixou o time, né? Lembrando que os créditos vão estar sempre aqui na descrição, beleza, família? Se você não é inscrito, peço que se inscreva aí no canal, dá essa moral aí, fortalece a gente, fechou? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Numa noite que com um destaque imenso para essa vitória do Palmeiras lá na altitude. Não sei o que é preciso fazer para Flaco Lopes jogar o que jogou todo dia a 3.600 metros, porque todo o futebol que se esperava dele, quando o Palmeiras pagou mais de 40 milhões para tê-lo no clube, hoje definitivamente apareceu, enquanto o Estevão, que hoje completa 18 anos, coitado, vomitava no intervalo, saiu de maca, acabado, e Flaco Lopes voando, vitória importantíssima do Palmeiras para encaminhar não só uma classificação, mas continuar na briga para ter a melhor campanha da primeira fase. Eu falei invicto, né, mas tem vários times invictos, é o único 100% assim, de aproveitamento, o que não deixa de ser um feito, né? Não perde há 16 jogos como visitante e a 7ª vitória seguida. Por isso que a gente fez essa enquete, mas pode me xingar. É um prazer. Domi, Alicia, Vitão, prazer vê-los todos novamente. Bom, a Alicia tocou num ponto importante. Acho que tem que encanar ar rarefeito e trazer para o Brasil e dar para o Flaco antes dos jogos. Porque a atuação dele hoje foi de cinema. Ele colocou a bola embaixo do braço e resolveu o jogo. Impressionante. Ele resolveu o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras fez 4 gols, ele fez 2 e participou de outros 2, e um foi anulado. Então a atuação dele realmente foi de cinema. Um jogador decisivo, tomou conta do jogo. Olha, a partida de hoje, certamente das que o Palmeiras teve na Libertadores, é a mais impressionante, não só pela qualidade do futebol apresentado no primeiro tempo, mas pelas condições em que esse futebol foi apresentado, né? E vale dizer que essa sequência que você mencionou das 7 partidas, tem vitória fora contra o Sport, claro, né? Vamos dizer aí com uma pequena ajuda da arbitragem, mas tem vitória no derby, tem vitória contra o Inter, tirando a invencibilidade do Inter no ano também, fora de casa. Tem agora essa vitória, que o Palmeiras é só o 3º time a conseguir, e o primeiro time a vencer o Bolívar 2 vezes lá na altitude, né? O Grêmio conseguiu em 83, o Palmeiras em 2020, o Inter em 2023 e agora o Palmeiras de novo. É muito difícil. É isso, tinha um jogador de 18 anos colocando os bofes para fora no intervalo. Então, conseguir fazer a pressão que o Palmeiras fez no primeiro tempo, né, parecia que era o Bolívar que estava com problema com a altitude no primeiro tempo. Né? O Palmeiras pressionou muito na saída de bola, num lance como esse, que o Lopes rouba a bola do Quinteiro, se eu não me engano, e faz o gol, e o Palmeiras segue pressionando, podia ter feito 3, podia ter feito 4 no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, né, volta cansado, que é geralmente o que acontece com times que vêm mais agressivos, toma 2 gols praticamente iguais, do Fábio Gomes de cabeça, né, em erros ali um pouco do Bruno Fux, mas erros que depois o Abel acerta, e consegue, com essa atuação brilhante do Flaco Lopes, uma vitória por 3-2, poderia ter sido 4-2, foi realmente assim um jogo que o Palmeiras dominou na maior parte do tempo, em condições bastante adversas. O Bolívar é um time com várias fragilidades, tanto que quando desce a montanha, né, muitas vezes perde de goleada. Os repórteres na coletiva locais claramente indignados, querendo saber o que o Abel achava do time tá tão ruim, mas enfim, as condições atmosféricas realmente prejudicam o adversário. O Palmeiras foi lá e venceu. Então, o time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro e tem 100% de aproveitamento na Libertadores, é difícil dizer que está jogando uma bolinha. Não joga bonito todas as vitórias, mas certamente está encaixando, e está encaixando mesmo com lesões importantes. O Palmeiras está sem o Mike, sem o Rocha, sem o Veiga, sem o Murilo. Evangelista voltou agora, né? Então, assim, com desfalques realmente importantes e ainda assim engatando essa sequência de vitórias. Com o histórico que o Abel tem de Libertadores, não dá para desprezar essa sequência que o Palmeiras engatou, não.
Vamos contar, ó, Bruno Rodrigues, né, os desfalques, Murilo, Veiga, Mike, Rocha, Mikael, Rios, Vitor Roque e Felipe Anderson, que foi preservado, né? Estava no banco Evangelista, como você falou. São 10 jogadores que hoje não estavam à disposição, Massini. E o time mantém o padrão de jogo. O Felipe entrou ainda no segundo tempo, né? Cara, é consistência, né? O time está encontrando um caminho, encontrou uma consistência. E é curioso, muito curioso, né? Porque a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que o Abel fala mesmo, ele estando aqui já há quase 5 anos. Ele foi muito claro: eu vou usar o campeonato estadual para ver quem pode ficar ou não. O Atuesta jogou no estadual, o Rômulo jogou no estadual. Salvo engano, o Rony, esses caras jogaram no campeonato estadual. Certo? Então ele usou mesmo o estadual para entender o que estava acontecendo. E o time foi se ajustando, principalmente para mim, com o crescimento individual de alguns jogadores, porque para o coletivo funcionar, o individual tem que estar também bem, né? E impressionante que joga o Giai, cara, parece que ele chegou hoje, né? Um argentino, nossa, da onde veio? Jogou, tá jogando muita bola. O Felipe Anderson pelo lado direito arrumou, o Abel com os 3 zagueiros também equilibrou o time, e aí as coisas foram acontecendo, foram crescendo, o time está crescendo. Ainda tem, né? Tem jogador ainda que a gente não viu junto, não vimos Paulinho e Vitor Roque junto. Então é um momento muito bom. E mais do que isso, você percebe dentro de campo os caras jogando um pelo outro, sabe? Então o Palmeiras está com um senso coletivo importante, porque para ganhar na altitude ou jogar na altitude, você precisa ter um senso muito forte de ser coletivo, né? De um ajudar o outro, de tentar estar para que um consiga tá perto do outro, porque não é fácil jogar lá, né? Eu disse que o Flaco fez 2 gols, ele fez um só, o Maurício fez o outro, e o Estevão no aniversário dele fez o outro, mas o Flaco participou dos 4 gols, 3 valeram. Ô, Alicia, agora, né, 18 anos, esse aniversário é triste para o Palmeiras, né? Porque para o palmeirense. Ele está indo embora. E levantou que o Palmeiras já tem algum tempo, né? Como é que vai ficar agora que esse momento está chegando da despedida? Essa contagem regressiva, infelizmente, hoje em dia começa bem cedo, né? Tem um tempo grande aí para viver esse luto e preparar essa despedida. Meu filho sempre me pergunta que jogador de futebol já pode dirigir carro, e o Estevão era praticamente o único que não podia. Então, acho que o Estevão também deve estar feliz de não precisar mais pegar carona para o CT, né, a partir de hoje. Mas o Palmeiras hoje vai montando um time que, pelo menos no papel, em termos de potencial, pode viver sem o Estevão. Se você tivesse me feito essa pergunta em janeiro, em fevereiro, eu teria dito para você, não há vida no Palmeiras sem o Estevão, porque de fato não havia, né? Era praticamente o time jogando dependendo de jogadas, de dribles, de coisas, momentos individuais do Estevão. Hoje, o Facundo Torres está bem, já mais de 20 jogos seguidos, né? Hoje se atrapalhou ali com a bola, o Maurício acabou salvando e fez o gol, mas tem feito boas partidas. O Flaco Lopes, né, independentemente do jogo de hoje, né, já foi artilheiro desse ano. O Vitor Roque chegou há pouco, só fez 2 gols anulados por enquanto, mas chegou há pouco. O Paulinho mal jogou, né? Então o time vai encontrando caminhos que hoje não passam mais tanto pelo Estevão, né? Como não foi o caso hoje, né? O Estevão fez um gol, mas ele não foi o destaque da partida. Então, sem dúvida, faz muita falta, não teria como não fazer, mas o Palmeiras vem produzindo, né, outros atletas promissores da base e realmente fez contratações que tem muito para dar certo, né? O time precisa engrenar, é claro, mas o que a gente viu hoje em campo foi o Palmeiras conseguir fazer 4 gols, um deles anulado contra o Bolívar, sem Vitor Roque, sem Paulinho, e com o Estevão vomitando no intervalo. Então, é um time que não depende mais tanto dele. Então, por mais que ele vá fazer falta, até jogadores por quem não se dava mais nada, de quem a torcida palmeirense já tinha praticamente desistido, que é o caso do Felipe Anderson e do Giai, estão brilhando, né? O Giai hoje foi muito bem de novo, né? E já tem jogado em mais de uma função. O Abel, que ama laterais, está com poucos laterais para colocar em campo, hoje colocou, né, todos os que tinha à disposição,
mas vão se destacando. O próprio Everton, que não vinha tão bem, de repente pega pênalti, faz defesas difíceis. O Palmeiras está resgatando, inclusive, atletas que já estavam aí. Então, vai fazer falta, mas hoje eu acredito que tem vida no Palmeiras sem ele. Tem uma mensagem muito boa aqui, ó, do Rogério Barbosa, falando que a peça principal do Palmeiras é o técnico. Acho que é isso, resume bem, né, Massini? Lógico que o Estevão vai fazer falta, mas o Abel tá aí, tá preparando esse time, tá pensando nessa reposição já há algum tempo. Isso me chama bastante atenção, né? A gente já conversei com a Alicia várias vezes lá no canal Raiz, em outro CNPJ, a respeito da força que tem o Abel, né? E isso ficou um pouco esgarçado ano passado, porque os resultados não vieram. Mas se você olha de novo para a unidade do time. Também, né? Mas assim, nesse começo de ano também a gente. Mas o começo de ano, para mim, estava no script, né? Porque eu aprendi a entender o que ele fala. Ele falou: ó, o Paulista será usado para isso, para aquilo. Mesmo assim, o Palmeiras foi vice-campeão, né? O ano passado o brasileiro não foi tão bom, o time foi vice-campeão. Então, existe uma consistência ali no trabalho. E hoje, se você perguntar, o Palmeiras tem 7 vitórias seguidas. Qual delas o Estevão acabou com o jogo? Nenhuma delas, né? Então você começa a ver aparecer um, aparecer outro, né? Jogadores que estão jogando bem, que estão fazendo bons jogos. Isso para mim que não é segredo, mas que é um caminho, né? Que o Abel monta para os times dele. O Flaco hoje, cara, sinceramente, é negócio de Kempis Flaco. Que atuação espetacular desse argentino que estava aí no meio, né? Meio escondidinho e tal. Jogou demais. E aparece o Flaco. No outro jogo foi o Facundo. Aí foi o Everton que pegou o pênalti. Né? No jogo contra o Inter, uma atuação realmente exemplar da equipe como um todo. Então você começa a perceber uma unidade. Entra jogador e sai jogador. E o time mantém uma média, né? De boas atuações. Sempre foi essa a marca do trabalho do Abel. Ganhando ou perdendo, né? O Massini, Flaco ou Vitor Roque? Não, Vitor Roque, cara, Vitor Roque. Para mim, o ataque. Para mim, o time do Palmeiras, para mim, eu tenho na cabeça, certo? É o Everton, Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez. No meio-campo tem o Aníbal, o Richard Rios e o Maurício. Na frente, Paulinho e Vitor Roque. Quando o Estevão sair, com o Estevão, beleza, o Estevão também. Mas para mim, esse é o time do Palmeiras para a temporada. Mas a gente esperava, e como aconteceu, né? O Palmeiras tirando um pouco a velocidade, explorando talvez os contra-ataques, e foi onde conseguiu se sair muito bem no primeiro tempo, já abrindo 2-0, né? Parecia, inclusive, que quem estava jogando na altitude era o Bolívar, porque os gols que o Palmeiras fez, primeiro o Flaco Lopes rouba a bola com 14 minutos de jogo, rouba a bola na linha de meio de campo, corre praticamente livre na direção do gol, dribla o goleiro e faz o gol. E o segundo gol, ainda no primeiro tempo, aos 45 do primeiro tempo, ele também rouba a bola na linha de meio de campo e vai correndo. São 3 jogadores do Palmeiras contra um defensor apenas do Bolívar. Ninguém voltou, só os jogadores do Palmeiras foram para o ataque. O Palmeiras abriu 2-0. Segundo tempo, Tem uma bola na trave ainda, né? No último minuto de jogo, o Palmeiras podia ter feito 3-0. Sim, exato. Só para a gente mostrar os números do jogo, com o Facundo. O Bolívar ainda teve 64% de posse de bola, por isso o Palmeiras foi tão efetivo nas transições. Mas acho que entre as finalizações, a gente tem 18 do Bolívar e 11 do Palmeiras, mas, salvo engano, foram 9 no gol, né? O Palmeiras foi muito feliz nas suas finalizações também. Teve menos que o Bolívar, mas mais eficientes no jogo de hoje, né? Além de 12 escanteios, que o Bolívar, claro, e os 2 gols saem de bola aérea, né? O Bolívar se aproveitou muito bem disso, 3 escanteios para o Palmeiras, 2 impedimentos ainda para o Palmeiras, um gol bem anulado, né? A dúvida era se a posição do jogador do Palmeiras, mas é muito claro. Demora, na verdade o VAR demora para mostrar uma imagem que parecia muito clara de que havia impedimento. Faz faltas cometidas e os desarmes, né? Que ajudam a construir contra-ataques. Com relação às finalizações, tem uma explicação. O Palmeiras, ele sempre que chegava na área adversária, a linha de defesa do Bolívar estava totalmente desconstruída. Sim.
Isso aí também tem uma explicação no período do ano que a gente está vivendo. Hoje, no dia 24 de abril de 2025, o Palmeiras chegou ao 24º jogo na temporada e o Bolívar, 7. São 24 jogos do Palmeiras, mais do triplo de jogos o Palmeiras fez em 2025 do que o Bolívar. O Bolívar tem 7 jogos na temporada. E a linha defensiva está em preparação ainda. A linha defensiva dele estava uma água. Os 2 primeiros gols do Palmeiras, a recuperação do Palmeiras e o ataque ao campo adversário, ninguém do Bolívar volta. Então é um time ainda tentando entender o que vai fazer durante a temporada o Bolívar. O Palmeiras não tinha nada com isso, abriu 2-0. No segundo tempo, o Bolívar só jogou bola na área. O primeiro e o segundo gol você falou que foram de cruzamentos na área. No segundo gol, foi o 26º cruzamento na área do Bolívar na partida, aos 24 do segundo tempo. Ou seja, em 45 mais 24, não sei fazer conta, não, tô brincando, 69 minutos de jogo, o Bolívar tinha cruzado na área 26 bolas, fora os escanteios. Ou seja, é uma equipe que só tinha esse recurso da bola aérea, empatou o jogo. E aí uma outra jogada do Flaco no comando de ataque, limpando dentro da área, 2, 3 marcadores, rolou pro Facundo, errou o chute, sobrou pro Maurício e o Palmeiras conseguiu vencer o jogo. E aí tem a questão da altitude, os jogadores falaram depois da partida, né? O Estevão fez o segundo gol do Palmeiras, comemorou muito o gol na Libertadores, mas falou que sentiu... Aniversário dele. Como? Aniversário do Estevão. Hoje é aniversário do Estevão, bem lembrado. Ouvi isso no dia de hoje, eu tinha até esquecido. Hoje era aniversário dele, fez o gol na data do seu aniversário, mas falou que lá é surreal, foi a expressão usada pelo Estevão. E o Maurício, que entrou no lugar do Estevão justamente quando ele se sentiu mal, explicou que o problema não é nem o pique, é a recuperação, né? Depois que você dá o pique, você puxa o ar e não vem, né? E aí essa recuperação é muito diferente, difícil. Né? Um rarefeito diferente e tem jogadores que sentem. Realmente tem jogadores que sentem, tem jogadores que não sentem nada, que jogam como se estivessem no mesmo nível do mar. Mas assim, no segundo tempo o Palmeiras sentiu também a parte física, né? A parte física deu uma caída, acho que muito por conta também da altitude, do volume de jogo também, mesmo que desorganizado da equipe do Bolívar. Você acaba sentindo. O primeiro tempo, assim, de almanaque perfeito, onde conseguiu explorar as deficiências do Bolívar. O Raed trouxe um dado importante, que é o começo de temporada, 7 jogos só ainda, é preparação ainda. Mas para um jogo tão importante como esse, eu achei também muito desorganizado o Bolívar. No segundo tempo, o treinador organizou mais um pouco. O Palmeiras sentiu, acho que também o cansaço, a própria altitude, e tomou 2 gols, mas buscou. O Maurício entrou bem. O Estevão estava fazendo um bom jogo, mas destacar o Flaco Lopes, que participou dos 3 gols. Parece que não sentiu nada, parece que estava jogando ao nível do mar e conseguiu. Porque ele já tem altitude, né, no tamanho. Ele já é alto, né? Naturalmente ele já está acima do nível, né? Mas realmente uma vitória importante. Nós falávamos aqui no primeiro programa sobre essa possibilidade, como o Palmeiras poderia se comportar. E tecnicamente o Palmeiras mesmo com a equipe alternativa mexida, é uma equipe superior à equipe do Bolívar e mostrou isso durante o jogo. E aí a questão da bola aérea é importante, a gente viu, os 2 gols foram do Fábio Gomes, inclusive conhecido aqui, do futebol brasileiro. 2 lances, ele se aproveita bem da bola aérea, ele cabeceia muito bem, né? O Everton no final do jogo estava até, acho que é uma preocupação para a sequência, estava sentindo dores na coxa, no segundo gol ele leva um pisão e parecia ali jogar um pouco no sacrifício até o final, vai ser observado provavelmente aí nos próximos dias. Foi um ponto de atenção, até brinquei aqui no primeiro programa, falei do Benedetti, que é um zagueiro alto, né, de 1,97 m, entrou na partida. O Abel sentiu a necessidade de mais um zagueiro alto, porque o Fux também tem. O Gustavo Gomes tem essa característica, não é tão... É alto, mas o Bruno Fux é ainda maior do que ele, é que o Gustavo Gomes já tem esse potencial na bola aérea. Ele coloca mais um zagueiro alto preocupado, que essa era, como disse o Raed, pelo número de cruzamentos, a principal alternativa do Bolívar. Mas se sai muito bem, de novo, né, que isso é algo que a gente repete muito sobre o time do Palmeiras, na força mental desse time, na maturidade para saber lidar com a situação adversa. Porque o Palmeiras abre 2-0 no primeiro tempo, a gente falou, e o Bolívar empata. Chega o 2-2 com esses 2 lances do Fábio Gomes de cabeça, e o Palmeiras continua sabendo aproveitar ali com calma as chances que ele criou nos contra-ataques para voltar à frente do placar. Até uma cornetada de leve, o terceiro gol, o Facundo Lopes se enrola com a bola, né? Consegue bater com a bola nas 2 pernas, mas na sobra o Flaco garante o gol do Palmeiras. A gente achava que ele tinha errado, mas não, foi uma assistência. Foi, pensado para que a bola sobrasse. Pro Maurício.
Pro Maurício, quem faz o terceiro gol, o terceiro gol. A partida do Flaco foi incrível. O Flaco jogou muita bola. O Palmeiras, a gente estava especulando aqui antes do programa, né, antes do jogo, no programa anterior, como é que seria esse Palmeiras, como é que entraria em campo. Ele entrou com 3 zagueiros mesmo, foi o Bruno Fux, o Gustavo Gomes e o Piquerez de zagueiro. Aí na linha de meio de campo, 2 volantes, né, o Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno, com 2 laterais fazendo ali uma ala no meio, o Vanderlan e o Giai. E aí 3 jogadores de frente, o Estevão pela direita, o Flaco centralizado e o Facundo pela esquerda. E quando o Palmeiras era atacado, esses jogadores, os 2 laterais, eles baixavam linha, faziam uma linha de 5 para evitar essa bola aérea. Porém, no segundo tempo, foi na bola aérea com o Fábio Gomes, a primeira entre o Piquerez e o Vanderlan, ele conseguiu o espaço ali, cabeceou, fez um gol. E na segunda, né, o gol de empate do Bolívar, ele ganha na disputa de cabeça do Gustavo Gomes e do Piquerez, né? Ele consegue ganhar dos 2 ali, se posicionando, atacando a bola. E por isso o Abel põe o Benedetti, porque ele estava tirando um dos zagueiros do combate ali ao Fábio Gomes, que era o Fux. Ele estava saindo para atacar a lateral, né, para fazer a perseguição para a lateral, e aí ele põe o Benedetti para poder ter um jogador de porte físico, né, 1,97, para essa bola aérea, e foi o único garoto utilizado na partida, né? O Alan entrou também. O Alan entrou, é verdade. Mas chama atenção, e não é a primeira vez na temporada, né, Grafa? A gente está falando de um jogo na altitude, fora de casa, contra um Bolívar que também precisava pontuar. E mesmo sofrendo 2-2, você não vê aquele time desesperado, né? Não. Aquele Palmeiras que sofre o empate, se descontrola, começa a levar um monte de bola aérea. Pelo contrário, parece um time até no contra-ataque, sabendo muito bem o que tem que fazer para sair com a vitória. Até porque ele sabia que o Bolívar ia se jogar o ataque e ia tentar o terceiro gol, né? Ia tentar o empate. Mas na sequência o Palmeiras conseguiu logo o terceiro gol. É uma equipe que vive um bom momento, né? Uma equipe que está se encontrando novamente na temporada, né? Essas 5 temporadas do Abel no futebol brasileiro, a gente vê mesmo o Palmeiras vivendo maus momentos da temporada, jogando mal, mas daqui a pouco se reencontrando. E quando se reencontra, tem uma confiança normal do jogo, da confiança dos companheiros em saber situações de jogo, já ter vivido situações como essa. E hoje, mais uma vez, não foi diferente. Na reta final, poderia ter matado o jogo, né? Poderia ter tido a chance de marcar o quarto, chega a marcar, mas está impedido, né? Tem um impedimento até que bem claro que demorou o VAR, né? O VAR demora. A gente viu na imagem em tempo real que estava impedido, o Bandeira sinalizou e o VAR levou mais de 2 minutos para confirmar. O Palmeiras sempre esteve mais perto do terceiro gol do que o próprio Bolívar, e depois do terceiro o Palmeiras esteve mais próximo do quarto do que o próprio Bolívar. Uma partida assim de tirando esses vacilos defensivos no segundo tempo, tomar 2 gols de bola aérea, que era a característica da equipe do Bolívar para o segundo tempo, o Palmeiras fez um grande jogo. E aí, é claro que é importante, né, para o Palmeiras vencer fora de casa, mas principalmente manter os 100% na Libertadores. A gente mostrou há pouco o Mushuki Runa na Conmebol Sul-Americana, mas na Libertadores o Palmeiras é o único que está com 100% de aproveitamento, o único que venceu os 3 jogos. É importante para as fases finais, né, ter um melhor desempenho na primeira fase para poder decidir em casa, né? Fora que você tem a possibilidade de, nos próximos jogos, gerir o elenco, né? Se precisar poupar em alguma partida da Libertadores, tendo um confronto no Brasileiro ou na Copa do Brasil, eliminatório importante, né? Você tem uma margem ali, uma gordura no grupo, como a gente está vendo. Palmeiras, o único da primeira fase da Conmebol Libertadores que venceu 3 partidas e com uma diferença já de 6 pontos para Cerro Porteño e Bolívar. O Sport Cristal no grupo é o único que ainda não pontuou, tem 0 pontos até aqui. E aí a gente está falando muito do Flaco Lopes, que foi o grande destaque da partida do Palmeiras, conduziu muito bem os contra-ataques, enfim, fez gol, foi importante para a vitória de hoje. Dá para pensar numa formação com ele e o Vitor Roque no Palmeiras, ou vão ter que conciliar mesmo alguns jogos, uns jogos para um e outros para o outro? Talvez na Libertadores, na próxima fase, até porque o Palmeiras está bem encaminhado a classificação, vai fazer 2 jogos em casa, né? Ele pega o Cerro fora e o Sporting Cristal. E depois o Bolívar em casa. O Bolívar em casa, né? Nessas circunstâncias, nessas condições, até dá para pensar nos 2. O Campeonato Brasileiro é mais difícil, até por conta do começo do Campeonato Brasileiro, jogos mais difíceis, né, do que o Palmeiras encontre nesse grupo da Libertadores, né? É importante salientar isso, ratificar isso nesse grupo, não na Libertadores toda. Mas acho que na Libertadores, nos próximos 3 jogos, principalmente nos jogos em casa, talvez a possibilidade que o Abel possa testar e possa usar em alguns momentos dentro do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nos 11 iniciais, eu acho difícil pela característica de trabalho do Abel. São eles que erram,
Portanto, como eu te disse, eu dou as coordenadas, os jogadores escolhem os caminhos, mas é verdade, hoje jogamos aqui com linha de 5, se quiseres, ou não, porque nós jogamos com dois laterais à esquerda, mas não tem como, isto é muito fácil, às vezes é engraçado porque eu não tenho a ousadia de querer ensinar a missa ao padre, não é? Eu não vou chegar à igreja e dizer, não é assim que se prega, não é? Eu ouço porque eu acho que ele é o especialista, quer dizer, quando tu tens um adversário que te ameaça a tua linha de 4, com 5 jogadores, eu vou defender com 4? Há treinadores que o fazem. Portanto, isto é tudo... E as contas são muito fáceis. No futebol são 11 mais 11. São contas simples de fazer. E às vezes no futebol o simples... o difícil é fazer o fácil. Então, analisamos, vimos, o adversário ameaçava a nossa linha de 4, que normalmente jogamos com 5, então tínhamos que fechar. E eu optei... Foi essa a minha grande dúvida. Ou meter o Benedetti, ou meter o Vanderlá. Acabei por meter o Vanderlá e depois acabei por fechar com o Benedetti, até para a altura, porque o centroavante dele estava sempre a cair nas costas em cima do Vanderlá e do próprio Piquerez, e nós fizemos esse ajuste e acho que mais uma vez hoje não ganhamos só com os 11 jogadores, ganhamos com os 5 que entraram e os que estavam de fora seguramente a vibrar com aqueles que entraram, e eu gostava que vocês tivessem assistido à festa que fizemos, a alegria que estava no balneário, porque o sacrifício e o esforço e a energia que nós deixámos aqui, agora temos, eu acho que só 2 dias para recuperar para o próximo, isso é que me rebenta todo, isso é que rebenta a nossa equipa, por isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro, não é? Não tem como, por isso é que nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipas têm muitas lesões. Depois é rezar a Nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar a Nosso Senhor para que ninguém se lesione, porque viemos de Fortaleza, ficámos sem 2, hoje ainda não sei, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez, e a única coisa que eu faço e que peço, não é para que Deus trabalhe por mim, é que me dê saúde a mim e aos meus jogadores para nós fazer aquilo que sabemos, que é prepararmos, que é competirmos, que é para estarmos prontos, para estarmos mais próximos da vitória. É só isso que eu peço, que não haja mais lesões, mas é impossível com o calendário que é, com as viagens que temos, o pacto é rezar para que ninguém se lesione mais. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Ferreira. Gustavo Salguero, de Deporte Total, aquí en Bolivia. Yo le quiero hacer una consulta. Si lo ha sorprendido ver un equipo de Copa Libertadores de América como Bolívar, que ha descuidado sobre todo el tema defensivo, porque los 2 goles que vienen del Palmeiras en el primer tiempo son errores defensivos, que obviamente lo termina aprovechando bien Palmeiras, pero dentro de su experiencia y dentro de la experiencia de Copa Libertadores de América, no sé, y quiero hacerle esa consulta obviamente, si lo ha sorprendido ver un equipo tan endeble en la zona 1 para poder aprovechar y sacar un resultado positivo, que a la postre uno piensa y se imagina que eso va a ser muy significativo para poder cerrar la llave. Muchas gracias. Não, olha, primeiro dizer que é uma belíssima equipa e muito bem treinada. Agora, como todas as equipas, têm pontos fortes e pontos que têm que ser melhorados. O lateral esquerdo do Bolívar sempre vinha por dentro e depois ainda atacava à profundidade. O primeiro volante, que era o capitão da equipa, também atacava à profundidade. Eu vejo o futebol como um cobertor. Ou tapa a cabeça ou tapa os pés. Não dá para tapar as 2 coisas. E por isso nós fizemos uma linha de 5, porque o adversário se expunha muito. Atacava com muitos jogadores. Atacava com o centroavante, o 10, o ponta da direita, o ponta da esquerda, e depois por dentro ainda ia com o volante da direita, com o primeiro volante e com o lateral esquerdo ainda a enfiar. E nós só tínhamos deixar vir bater no muro e aproveitar as transições. O último adversário que ganharam aqui 3-0 foi contra o Sporting Cristal, e o Sporting Cristal teve 3 ou 4 oportunidades em transição. Então o que nós fizemos foi analisar o jogo e perceber quais eram os pontos fortes do adversário e procurar bloquear e aproveitar as transições para poder fazer moça como fizemos. E acho que, como disse aqui ao teu colega, acho que a nossa equipa foi rigorosa taticamente e soube muito bem partir o jogo e jogar também não só o lado estratégico, o nosso adversário, as forças do nosso adversário e a questão climática. Eu na Europa nunca tive que me preocupar em preparar um jogo pensando naquilo que é a questão climática.
Tive que fazer isso contra o Fortaleza e tive que fazer isso hoje aqui contra o Bolívar. Uma excelente equipa, muito bem treinada, com processos muito bem definidos, mas tal como a nossa, tal como o Palmeiras, tem pontos fortes e pontos débeis. Os pontos fortes do nosso adversário e potenciar as fragilidades. Foi isso que nós fizemos hoje e correu bem. A estratégia às vezes funciona e outras vezes não funciona. É assim que acontece no futebol. A última. Que não há partidas fáceis. Todos os jogos vai ter a sua dificuldade. Sim, é difícil jogar aqui. Foi muito difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E convido a ver o jogo, como foi difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E os meus jogadores sabem, e sempre lhes digo, não ouçam o que escrevem, porque muitas vezes, por na teoria, o Palmeiras ser maior, que na prática isso depois sempre funciona. O futebol é um jogo de probabilidades. Sim, o Palmeiras pode ter mais probabilidade de ganhar do que os outros, 70-30, 60-40. Mesmo quando for a minha equipa a disputar um torneio, que o Palmeiras só tenha 30% de probabilidade de ganhar o jogo, ou essa competição, ou 10%, ou 5%, ou 1%, eu vou apostar tudo nesses 1% que tenho para ganhar o jogo. É isso que fazem os jogos fáceis, já há muito que deixaram de ser jogos fáceis, e o que nós temos que fazer aqui é respeitar todos os adversários da mesma forma. E nós sabemos, como disse ao teu colega, eu não sabia que na história só 4 vezes as equipas ganharam aqui, mas pelo menos nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. Isso por si só demonstra a dificuldade que é jogar aqui. Como eu disse, contra um bom adversário, contra um clima que é muito específico daqui e que nós tivemos que usar a nossa estratégia e traçar um plano que nós acreditamos que podíamos ganhar, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas na minha opinião, olhando aquilo que foi as oportunidades ao longo do jogo todo, eu acho que a vitória é justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. Bom, família, essas foram as notícias de hoje do Verdão. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Excelente vitória do Palmeiras lá em La Paz. Palmeiras jogou muito no primeiro tempo, teve chance de abrir 3-0. Porém, a bola da trave ali do Facundo, né? Acabou não entrando. Mas com os 2-0 que o Palmeiras voltou pro segundo tempo, teve essa gordurinha para queimar, porque o rendimento é óbvio que ia cair por conta do desgaste físico, né? É muito alto. Porém, quando a gente achou que o Bolívar, com o empate, poderia vir a virar o jogo, o Abel Ferreira mexe no time, coloca o Maurício vai lá e faz o terceiro gol e tranquiliza o Palmeiras para essa vitória excepcional lá em La Paz, hein? Palmeiras que é o único time 100%, líder geral da Libertadores com 3 jogos, 3 vitórias. E também é líder do Brasileirão. Pô, sensacional. Semana aí pro palmeirense dormir tranquilamente. Passar a semana inteira aí zoando os rivais. É nóis, família. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal. E a gente vai continuar trazendo muito conteúdo aqui do Verdão pra vocês, beleza? Logo mais a gente vai começar a fazer lives aí, pré-jogo e pós-jogo também. Então tem muita novidade chegando. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos seguir aí, trazendo as novidades aí e também a repercussão dessa sequência de vitórias do Palmeiras, né? São 7 jogos, 7 vitórias já, sendo 3 delas na Libertadores, beleza, família? Então é isso, até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco, é nóis!